Pronto, gente, vamos lá, vai dar certo. Pai do Senhor, irmãs, vou chamar a Ju aqui. Fiel em tudo. Vou te convidar, tá, Ju? Isso, só vira a câmera. Isso, pronto, Ju. Vamos ver se agora vai aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós começamos 2h20, mas a gente pode, tá bom? Até agora ter mais tempo, devido a esses 20 minutos. Pai do Senhor, irmã Ellen. Mulheres, sejam bem-vindas à nossa live Autênticas em Cristo. Eu estou aqui com a Juliana, que tem um imenso carinho pela vida dela. Como eu falei no começo das outras lives, gente, as mulheres que estão sendo convidadas aqui são mulheres aqui de São José dos Campos, mulheres que ministram. E também eu quero avisar, gente, a live não terá horário fixo. Por quê? Se eu colocar horário fixo, eu limito as mulheres de estarem aqui. Por quê? Pai do Senhor, Emiliane. Porque as mulheres hoje, graças a Deus, são cheias de afazeres, né, Ju? Sim. Umas trabalham, umas fazem curso, outras saem na correria com os filhos. E eu quero dar oportunidade a todas, porque eu creio que a autenticidade, né, Juliana, está na vida de todas as mulheres. Independente se é pregadora, se é dirigente, se é... independente, mas o Senhor tem dado essa autenticidade para nós. Então, a Joyce, que teve no primeiro testemunho, ela é de São José, ministra. A Nívia também, missionária Nívia. E agora, a Ju, que está aqui. Tá bom? Então, seja bem-vinda, Ju. Meu coração está grato por você ter aceitado. Vou só fazer uma oração e a oportunidade já é com você, de você se apresentar e contar o seu testemunho. Amém? Amém. Pai do Senhor, irmã Gabriela, fique à vontade. Compartilhe essa live com alguém e Deus vai abençoar a sua vida. Senhor Deus e Pai, estamos na tua presença nesta tarde, começando mais uma live para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhora Juliana está aqui para contar o seu testemunho, daquilo que o Senhor tem feito através do seu ministério, do seu chamado, de toda a sua caminhada, Pai, que o Senhor tem levado ela, Pai. Hoje ela está aqui para dizer, Senhor, quão importante tem sido a sua presença na vida dela. Que cada mulher que ela entrar aqui, Senhor, seja edificada. Porque nós sabemos que quando a nossa boca, Senhor, se abre, sempre tem propósito através da tua presença na vida de alguém. Senhor, que essa live, Pai, seja para a honra e glória do teu nome e seja para levantar mulheres para fazer a diferença onde elas estejam, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego essa live em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ju, bora, fica à vontade. Amém. A paz do Senhor, para mim é uma alegria imensa, imensa mesmo estar com vocês nesta tarde, um privilégio. Me sinto muito honrada de fazer parte desse trabalho tão lindo que eu venho acompanhando, né? Autênticas em Cristo. Para mim é um privilégio muito grande. Para quem não me conhece aqui ainda, eu me chamo Juliana, congrego aqui na Assembleia de Deus, mesmo missão do Campo São José. Conheço a Josi de um tempo já assim, aprendi muito com ela, tenho aprendido até hoje, é uma inspiração para as nossas vidas, então eu quero louvar a Deus pela sua vida, por essa oportunidade, por cada mulher, né, que está aqui conosco, que está ao alcance agora, mas que irão depois também estar ao alcance dessa live. E eu quero contar um pouquinho sobre o meu testemunho. Pela graça e misericórdia do Senhor, eu tenho ministrado a palavra do Senhor. O Senhor tem me dado esse privilégio tão grandioso de poder ministrar a palavra dele. E tem horas que eu me deparo falando, Senhor, quanta graça, quanta misericórdia, quanta bondade sobre a minha vida, que é indescritível, né? Mas também sou casada, há 18 anos eu sou casada, meu esposo Francisco, uma bênção na minha vida. Tenho 2 filhos maravilhosos, o Miguel de 15 anos e o Leonardo de 12 anos, sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, dona do lar, e também assim é uma forma de servir e adorar o Senhor, quando eu estou servindo a minha casa, servindo a minha família, também estou servindo ao Senhor. Então, sou mãe, sou esposa, e pela graça e misericórdia, ministra da palavra do Senhor. E eu quero compartilhar, quando a Josi me fez esse convite, eu pedi ao amigo Espírito Santo de Deus que ele me direcionasse aquilo que ele queria que eu compartilhasse, qual que é o testemunho. Eu sei que nós todas aqui temos inúmeros testemunhos, nós vivemos testemunhos diários, né? Nós vivemos milagres diários, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ministério ao qual Deus me confiou, como foi que aconteceu, quando começou e a forma que o Senhor tem feito sobre a minha vida e através da minha vida também, que tem horas que a gente se pega pensando, meu Deus,
como é bom servir o Senhor, mas como também é desafiador, como muitas vezes dói, o processo dói, tem dificuldades, mas quando nós estamos ali no centro da vontade de Deus e cumprindo aquilo que Ele tem para nós, é maravilhoso, por mais que doa. E às vezes eu me pego lembrando daquele louvor da Lauriette, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei. E isso é algo, assim, que não se compara a nada. Eu me pegando agora, lá entre lava-louça, tudo para começar essa live, e pensando que não tem como se comparar, não tem como algo para igualar com aquilo que é servir a Deus. Se eu tivesse algo para tentar comparar hoje, aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu não conseguiria descrever. Eu quero agradecer as maravilhosas mulheres que eu estou vendo aí que estão aí comigo, que são intercessoras, Deus. São intercessoras. Já tem testemunho aí, ó, dizendo, olha, a Ju foi uma bênção na minha vida. Glória a Deus por tudo isso. Deus seja louvado. São mulheres que têm intercedido pela minha vida. E ser intercessora, mulheres, é algo maravilhoso. Tem dia que nós, que pela graça e misericórdia ministramos a palavra do Senhor, só estamos de pé no altar porque tem mulheres de joelho orando por nós. Sim. Isso é muito lindo, viu? Eu louvo a Deus por todas as mulheres que têm se levantado como intercessoras, não só para a minha vida, mas para a vida de muitas que têm levado a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler alguns textos, mas ao longo que eu for contando o testemunho, eu vou lendo alguns. Sim. Mas tem um que me queimou o coração e que eu estava fazendo um devocional uns meses atrás, e eu vou chegar nessa parte diante de um período que eu estava passando meio difícil, e o Senhor bradou comigo nesse texto, eu gostaria de ler. E eu vou ler ele numa tradução que é uma Bíblia que eu estou fazendo devocional esse ano, que quem conhece sabe que é a mensagem, ela é bem simplificada, eu gostaria de ler nessa tradução. Jeremias, capítulo 20, versículo 9, nos diz assim: mas, se digo, esqueça, não vou falar mais nada que venha do Eterno, as palavras queimam como fogo no meu coração. Incendeia meus ossos, estou exausto tentando segurá-las dentro de mim. Já não aguento mais. Num período difícil que eu estava vivendo, o Senhor me deu essa palavra, mas eu gostaria de ir lá no início para que as irmãs entendam esse texto ao qual eu li. Pela graça e misericórdia do Senhor, eu não sei se a pastora Andréia já está por aqui, mas a pastora Andréia, eu gosto de falar que ela é um referencial sobre a minha vida, porque foi através da vida dela que o Senhor abriu os olhos dela para que ela me desse oportunidades, porque eu cheguei na Assembleia de Deus em 2018, Sim. Eu sou cristã desde os meus 9 anos de idade, quando eu cheguei na cidade de São José dos Campos, fui batizado, tudo era de outro ministério, mas lá eu era a crente do banco, né? Nunca havia nem pegado o microfone na mão, nem nada. E em 2018, o Senhor me direcionou para a Assembleia de Deus, missão aqui no Campo São José, e quando eu cheguei ali, eu fui muito bem acolhida, muito bem assistida, me apaixonei pelo ministério, estou até hoje nesse ministério pela graça e misericórdia. E aí eu comecei a fazer o curso na época de CETASC, eu estava me lembrando aqui, procurando algumas anotações, porque eu anotei muito tudo que Deus fez na minha trajetória, e me lembrando que eu fiz CETASC com a Josi, né, Josi? E eu lembro que nós conversávamos, né, e eu falava, não, tô fazendo, tipo assim, por fazer, né, não tem nada que eu quero fazer, e eu lembro que você falava, não é bem assim, né? Eu lembro que você conversava muito comigo sobre isso, mas eu achava, não estou fazendo assim por fazer. E a gente chegou a fazer juntas. E eu estava sendo pastoreada pela pastora Elsa, pastora Andréia, e ela começou a me observar, e a primeira oportunidade que ela me deu foi como regente do circo de oração, que para mim foi um desafio enorme, assim, né? Começar a reger as irmãs, depois pela graça e misericórdia ela foi me dando oportunidades, e eu estava lembrando aqui também, pedindo para o Espírito Santo de Deus me direcionar, que as primeiras oportunidades que eu tive, irmãs, de poder ministrar a palavra do Senhor foi no culto da tarde. Eu falo que o culto da tarde tem um mistério no culto da tarde que não se explica, é algo assim maravilhoso, né, Josi? É só quem vive os mistérios do culto da tarde. Quando a gente deixa os afazeres, deixa as outras demandas, se liga mesmo, vai para a casa do Pai, se entregar com o coração quebrantado. E foi nesses cultos da tarde que eu tive as primeiras oportunidades de estar ministrando a palavra do Senhor. Mas, anos antes disso acontecer, eu estava no culto caseiro, e eu quero falar um pouquinho sobre ser improvável. Falar um pouquinho das minhas características, como até hoje eu vejo como eu sou improvável, mas o Senhor olhou para mim com olhar de amor e graça. Eu estava no culto caseiro, e eu me lembro que a pregadora que ia pregar, que ia dar uma palavra, ela pegou a Bíblia e falou para mim, lê para mim esse tal texto, né, em tal passagem. E eu fui ler, e quando eu terminei de ler, ela falou para mim, o Senhor vai te usar muito através da palavra. Ele vai te dar o ministério
ministério da palavra. E a primeira hora que ela falou, eu olhei para ela, fiquei, nossa, acho que ela não sabe o que ela está falando, né? Acho que ela não sabe com quem ela está falando, mas o Deus eterno, aquele que nos chama, sabia já de todas as coisas. Eu olhei assim, eu falei, não tem coerência, para mim não tinha coerência quando ela falou. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Quem me conhece sabe que eu sou muito tímida de falar, assim, de me expor. E eu falei, não, acho que ela não está entendendo, eu nunca vou falar em público. Eu nunca vou falar com o microfone, eu nunca vou subir no altar. Eu ri. E fiquei com aquela palavra guardada no coração. E eu falava, nossa, eu falava assim, mas às vezes eu leio a Bíblia e nem entendo o que está escrito direito. E eu ficava, não combina, não é compatível. Mas o Senhor viu em mim uma mulher improvável, totalmente improvável. Tanto pela minha personalidade, ser muito tímida, de ter muita dificuldade em falar em público. Eu falei, eu não vou conseguir falar em público. E tudo isso me travava, o medo, a timidez, tudo isso que ficava travando. Eu falei, eu não vou conseguir. Vendo as suas limitações, né, Eram as minhas colocando as suas limitações, as minhas limitações internas, que era tudo isso, era a Pai do timidez, Senhor, Cris. A Cris está aí. Pai do Senhor, Cris. Pai do Senhor, a timidez que eu tinha, que era muito grande mesmo, de pensar em pegar no microfone e já começar a tremer, já. E falar, não vai, eu não vou conseguir. Mas eu comecei a ler a Bíblia, porque o Senhor sempre falou que tinha esse ministério, e eu falei, vou fazer a minha parte. O Senhor falou que me deu o ministério da palavra, eu não posso negligenciar, comecei a ler a Bíblia. E algo que eu estava falando, Senhor, eu sempre falo, Deus faz de novo, e nunca deixa que nós percamos isso. Que é a questão de você ler a palavra, e Deus dá a revelação da palavra para a gente ficar maravilhada. Isso queima o nosso coração, e eu comecei a ler a palavra, eu falei, Deus, o que é isso? As palavras saltam aos meus olhos, o Senhor começa a falar comigo, o Senhor começa a ministrar no meu coração fortemente. E eu falava, meu Deus, é isso mesmo. E a partir desse momento eu comecei a estudar, comecei a fazer minha parte, buscar no Senhor, buscar em oração, buscar em consagração. E o Senhor foi me revelando a palavra dele. E eu acredito que eu estava procurando minhas anotações aqui, mas acredito que cerca de 2019 foi as primeiras oportunidades que eu tive de começar a ministrar a palavra do Senhor. E no decorrer disso daí, acho que em 2020 nós tivemos a pandemia, e a pastora Andréia me deu muitas oportunidades também de crescimento espiritual. E o Senhor foi mesmo na pandemia você ministrava, você continuou ministrando com as oportunidades que ela dava para você. Não, a primeira pessoa que me deu a oportunidade para ministrar foi a pastora Andréia no culto da tarde. Que lindo, gente. Disso, nunca tinha nem falado em público, né? Porque quando me falavam assim, é uma oportunidade, eu falava, não quero. E ela me deu as primeiras oportunidades, assim, sabe? No culto da tarde, depois ela me deu uma oportunidade de um culto de lives que foram feitas na época da pandemia, que eram cultos online, e o Senhor foi lapidando esse vaso aqui que sou eu. E aí, daí pra frente, eu me apaixonei pela palavra do Senhor, e falei, Senhor, o Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor sabe que se fosse de mim mesmo, eu não teria possibilidade nenhuma de pegar o microfone e ministrar a tua palavra. Tanto que a minha família, quando viu eu começar a ministrar a palavra do Senhor, mas elas ficavam assim, é a Juliana? É a que a gente conhece? Porque eu venho de uma família de 4. E acho que entre os 4 eu sou a mais tímida de todos. Nossa, que legal, Ju! Sim, a minha mãe me acompanha, ela falava... tipo assim, quando as pessoas falam, só pode ser Deus. Não tem como não ser Deus, né? E a partir daquele momento, a palavra do Senhor tem queimado no meu coração. A partir foi de 2019 para cá, o Senhor tem me dado oportunidade de compartilhar aquilo que Ele tem confiado a mim, que é a palavra dEle. Só que num campo de totalmente improbabilidade, eu sou improvável, eu sou uma mulher improvável, Deus sabe disso, e isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Mas no meio de tudo isso, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, quando eu li esse texto para vocês de Jeremias, dos processos que nós passamos no meio do chamado que o Senhor nos confia, né? São processos internos, mas também os externos. E para isso eu gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo muito recentemente, onde Deus tratou e bradou comigo muito forte, assim, de uma forma que eu não tinha vivido ainda. De dezembro, agora do final do ano, agora para janeiro, eu passei por momentos muito grandes de dificuldades familiar, no âmbito familiar. E a pressão veio grande, Josi. Eu estava me recordando que eu achei assim, falei, Deus, agora eu não vou aguentar. E eu estava com algumas agendas já fechadas,
E eu me lembro que eu tinha que ministrar na sexta-feira, eu tinha uma agenda, e no sábado de manhã eu tinha outra. E eu cheguei a falar com o Senhor, falei, Senhor, eu vou mandar mensagem, eu vou desmarcar elas, porque eu não tenho estrutura, Senhor, eu não consigo ir. É muito E eu importante você passei, falar isso, Jô. É muito importante você falar isso, porque às vezes as mulheres olham para nós que estamos na frente ministrando e acham que nós não temos, às vezes, o pensamento de desistir, que às vezes a pressão não é muita, né? Que a gente vai de vento em popa, que a gente é aquela mulher que. E não é. Nós temos os nossos bastidores. E é muito sim, importante você ressaltar isso. Nós temos os nossos bastidores. sim, são processos, são bastidores, são dores Isso, que nós entregamos ali no altar do Senhor, que se não fosse Ele, nós não suportaríamos. verdade. Nós somos Verdade. limitados, nós temos as nossas Sim. limitações. E eu me lembro que eu tinha que ministrar na sexta-feira e eu entrei no quarto e eu comecei a falar muito com o Senhor, eu orei muito, falei, Senhor, até as últimas eu queria desmarcar, e eu entreguei meu coração para o Senhor, quebrantei meu coração em oração, comecei a estudar, eu fui para o meu quarto, fechei a porta, entre oração e estudo da palavra, o Senhor me revelou a palavra, segundo o tema que tinha sido me passado, eu escrevi todo o esboço, mas mesmo tudo escrito ali, eu falei, Senhor, eu não tenho condições, eu estou quebrada. Senhor, eu estou no chão. Eu fui sincera com o Senhor. Isso é algo que a gente precisa entender, mulheres. Ser totalmente sincera com o Senhor. Expor totalmente o que a gente está sentindo para o Pai. E eu fui totalmente sincera com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não tenho condições. E Deus bradou comigo, mulheres, naquele quarto de uma forma tão linda, tão forte, tão firme. Ele bradou, ele falou para mim, não é sobre você, filha, mas é sobre mim. É sobre aquilo que eu entreguei para você. Eu sei como você está. Ele falou, bradou, Josi, foi uma coisa maravilhosa. Ele falou, eu sei como você está. Eu sei as condições que você está hoje. Eu sei o que você está sentindo hoje. E ele falou comigo, eu me importo com o que você está sentindo. Mas ele me falou que enquanto eu estaria ministrando a palavra dele, ele estaria curando o meu interior. Ele estaria entrando nas causas impossíveis. Que eu só precisava ser obediente àquilo que ele tinha me entregado. E eu olhava para o esboço e eu chorava, porque a palavra falava tremendamente comigo aquilo que Deus tinha revelado a mim. E eu falei, Senhor, assim como o Senhor está falando comigo, tem uma igreja esperando mais tarde, à noite, que precisa ouvir a tua palavra. Eu sou apenas um vaso de barro, eu sou o instrumento do Senhor. E eu fui, Josi, ministrar a palavra do Senhor. Foi uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. No sábado também, ministrei para mulheres de manhã, foi uma bênção também, e eu estava com aquela palavra queimando no meu coração. Não é sobre mim, não é sobre mim, mas é sobre ele. Por isso eu li esse texto para vocês, porque quando eu passei por esse processo, eu pensei diversas vezes, até porque esse processo que eu passei, era algo muito particular, muito assim, que veio como uma flecha no meu peito. Veio como uma flecha, porque é algo que me dói muito ainda, porque eu ainda estou vivendo este processo. Que veio como uma flecha, algo que eu não esperava. Algo que assim, veio que eu não esperava. Então eu falei, Senhor, eu não sei se a palavra é essa, mas eu falei, Senhor, eu não sou digna de ministrar a tua palavra. Olha, é aquela questão assim, Josi, eu não estou dando de conta da minha casa. E nós temos o costume de fazer isso, né? Nós temos o costume de fazer isso, né? Senhor, como eu vou falar de família? Olha como está minha família. Como eu vou falar de porta aberta? Olha minha casa com a porta fechada. Como eu vou falar de cura? Olha como eu estou enferma. Por isso, a resposta, né, que ele diz para você, né, é sobre ele. E ele cuidaria, né, do que estava acontecendo na sua circunstância. Exatamente. Exatamente. Por isso eu li esse texto e foi num devocional que eu estava fazendo. Eu falei, Senhor, é isso que Jeremias escreveu, é o que eu sinto. Quando ele vai dizer assim, esqueça, eu não vou falar mais nada que venha do eterno. É tudo na mesma frase, irmãs. Depois vocês precisam meditar nesse texto, Jeremias 20 e o versículo 9. Ele vai falar, esqueça, não vou falar mais nada que venha do eterno. E aí em seguida ele vai falar, as palavras queimam como fogo no meu coração. Incendeiam meus ossos, estou exausto, tentando segurá-las dentro de mim. Já não aguento mais. Esse texto falou comigo tremendamente. Eu entendi, falei, Senhor, na mesma frase que eu falo, Senhor, eu não vou mais, eu não tenho estrutura, olha o que está acontecendo, eu não estou dando de conta da minha casa, olha o que está acontecendo aqui. E aquele turbilhão de emoção. Aí a palavra do Senhor incendiava o meu coração, incendiava os meus ossos, é algo que não se explica. Quanto mais eu ministrava, mais o Senhor me dava a revelação da palavra, mais o Senhor falava comigo. Eu falei, Senhor... Porque, na verdade,
não é só, você não sai só para alimentar quem está fora, mas você é alimentada dentro, né? Dentro da tua casa. É o próprio Exatamente. Deus te alimenta, né? Exatamente. Exatamente. E a gente olha para as circunstâncias, olha para as questões que está passando, principalmente quando é no âmbito muito íntimo, muito familiar, a gente começa a se indagar porque estamos vendo por algumas coisas, parece que não vamos suportar. Mas outra lição que eu tirei também, irmãs, desse período de dezembro para janeiro, agora que foi esse período que o Senhor me permitiu viver esse processo, porque depois eu entendi. Porque às vezes a gente não entende quando a gente está passando no nível que eu passei, né, esses 2 meses. Sim. Depois ele foi falando comigo, ministrando ao meu coração, e eu fui entendendo também, porque ele me ensinou algo também assim, que hoje eu estou levando para a vida. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha cunhada sobre isso, eu levo para a vida quando ele me falou que eu tinha que aprender a descansar. Que eu não estava descansando, que eu não sabia ainda o que era descansar nele. Sim. Que eu falava, mas de fato eu não sabia o que era descansar nele. E aí, para isso, eu gostaria de ler outro texto com vocês, que foi algo também assim, que Deus falou tremendamente comigo quando ele me falou sobre o descanso, que é Mateus, seu capítulo 11, versículos 28 ao 30, nos diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele ministrou essa palavra fortemente no meu coração, sabe por quê? Porque muitas vezes, mulheres, a gente quer carregar tudo. A gente quer carregar filho, casa, vida, a gente quer dar jeito em tudo. E isso é uma característica muito nossa. A gente quer fazer tudo do nosso jeito, a gente quer consertar tudo se pudéssemos. E nessa época que eu estava vivendo problemas muito internos, mas também externos, familiares, eu estava me sobrecarregando. A ponto, eu sentia aquela sobrecarga sobre mim, que estava me minando mesmo, assim, tentando me minar mesmo, era uma sobrecarga muito grande, de ter vezes que eu me sentia cansada fisicamente, espiritualmente, eu estava cansada mesmo. A nível, e a gente precisa entender muito isso aqui, irmãs, eu passei por isso agora em dezembro. A nível de querer deitar no meu quarto e ficar na minha cama. A nível que se eu pudesse, eu colocava uma coberta e ficava lá paradinha. Meu Deus, dentro do quarto, quieto, sem querer falar com ninguém. Exatamente. A gente passa por isso, é verdade. Muito menos ministrar a palavra do Senhor. O que eu queria era deitar, colocar uma coberta e me acovardar. E ficar ali. Se estivesse escondida, né, Ju? Como se estivesse escondida. Era isso era o meu desejo nesse processo que eu vivi. Falei, Senhor, eu quero ficar quietinha, Senhor, eu não quero falar, eu quero ficar aqui, deitadinha, quietinha. Eu não tinha muita vontade de falar, eu não tinha muita vontade de compartilhar o que eu estava sentindo. E o Senhor começou a falar comigo, começou a bradar, e Ele começou a me falar que eu não estava sabendo descansar. Ele falou, filho, você não sabe descansar. Você não sabe ainda o que é descanso. Você precisa aprender o que é descansar. Você está fadigado com coisas que eu nunca mandei você ficar fadigado. E aí eu entendi que eu estava carregando coisas que o Senhor nunca me disse que era para me carregar. Às vezes, a gente quer levar sobrecargas que o Senhor nunca falou que era para a gente carregar. Sabe o que o Senhor deseja de nós? Que nós descansamos nele e que nós oramos pelas causas, situações. Só que a gente quer resolver as causas. E o Senhor falou, filho, eu nunca pedi para você resolver nada. Eu pedi para você descansar em mim, colocar em oração diante do meu altar e fazer aquilo que está ao seu alcance, aquilo que é possível, mas aquilo que é impossível. O problema é que a gente quer fazer o que é impossível. Verdade. A gente está no controle 100%. Exatamente. A gente lê muito que o Espírito Santo de Deus é aquele que convence o homem do juízo, a gente do pecado, mas a gente quer convencer. A gente acha que a gente tem o poder de convencer alguém que a gente ama. E a gente fica ali, lutando, se sobrecarregando com uma coisa que Deus nunca pediu de nós. A gente se sobrecarrega com coisas... Deus bradou muito comigo, irmãs, que eu estava carregando coisas que Ele nunca pediu para me carregar. Ele falou comigo, filha, você só está vivendo esse nível de cansaço físico e espiritual porque você está levando coisas que eu nunca pedi para você levar. Que eu nunca pedi para você carregar. Foi assim, algo que eu vivi, assim, eu falei, Senhor, eu preciso aprender a descansar. Eu não sei ainda o que é descansar no Senhor. E quando eu entendi que eu não tinha o controle, eu queria resolver tudo, as situações externas, internas, e queria ter o controle de tudo, eu falei, Senhor, eu não tenho mesmo controle de nada, Senhor, eu vou entregar para o Senhor totalmente, por mais que me doa,
Por mais, irmãs, que a nossa ótica humana, por mais que o nosso cenário ao nosso redor não mudou, continua o mesmo, eu falei, Senhor, eu vou descansar no Senhor. Eu vou entregar, eu vou pedir como salmista no Salmo 23, Senhor, me leva a pastos verdejantes, me leva a águas tranquilas, Senhor, me leva para este lugar, porque sozinha eu não vou conseguir chegar. E eu fui pedindo para o Senhor me levar até lá. O cenário, irmãs, não tinha mudado ainda aos meus olhos. Mas o Senhor tinha trabalhado no meu interior de uma forma, mesmo que o cenário não tinha mudado. Dentro de mim tinha sido mudado algo assim muito, muito lindo que o Senhor tratou dentro de mim. E a partir daquele momento eu aprendi a descansar. E no começo do ano eu comecei a orar e falar com o Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para mim este ano, o que o Senhor quer comigo para esse novo ano, para esse novo ciclo que está se iniciando. A gente sempre faz essas orações de janeiro, no começo do ano, para entender, né? Um direcionado do Senhor. E o Senhor me liberou uma palavra que eu falo que eu vou carregar ela todos os meses deste ano, porque eu não sei, irmãs, o que me espera no próximo mês, eu não sei o que me espera na próxima semana, mas o Senhor bradou uma palavra e eu tenho levado ela nas minhas ministrações, porque o Senhor me liberou essa palavra. Ele me liberou a palavra dependência. Ele falou comigo audível, claro, dependência. Filha, você vai aprender a depender, é um ano de dependência. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãs, que a gente quer crescer, a gente quer se tornar independente. E o Senhor está olhando para nós. Eu via Ele como um pai amoroso, olhando para mim, filha, eu estou esperando você depender. Eu estou esperando você descansar. Você está fadigada porque você não descansa, porque você não depende, porque você quer estar no controle, você quer que as suas palavras, que as pessoas que você ama me sirvam, estejam na minha casa, sendo que eu estou no controle de todas as coisas. Eu escrevi aqui, Ju, a nossa entrega revela o nível de confiança que nós temos nele. Exatamente. Exatamente. É isso. É isso. Eu aprendi a entregar. Eu aprendi a depender e colocar totalmente no altar do Senhor. E a partir do momento que eu comecei a entregar, eu comecei a sentir que aquilo que eu estava carregando, aquela tristeza, aquela angústia, ela passou. Ela passou e aquela alegria que eu sentia, aquela alegria que eu sentia das pequenas coisas. Eu não estou falando de coisas extraordinárias, estou falando de coisas pequenas do dia a dia que estava sendo minado de mim. As coisas pequenas, era uma canseira, era uma fadiga, tudo que eu ia fazer estava refletindo no meu físico, aquilo que estava emocional e espiritual. E no físico, meu Deus do céu. Exatamente, no meu emocional, e isso estava abalando todas as áreas da minha vida, né? E eu comecei a entender, o Senhor liberou a palavra, eu falei, Senhor, tá bom, Pai. Eu não sei como vai se dar, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que o Senhor vai fazer nos próximos meses, nos próximos dias. O Senhor conhece a minha causa, o Senhor conhece o que está no meu coração, o Senhor conhece as minhas aflições, o Senhor conhece os meus medos, o Senhor conhece os meus sonhos, e eu coloquei todos em total dependência do Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero viver esse nível de dependência. Um nível de dependência, irmãs, que independente do cenário que nós estamos vivendo, independente daquilo que nós estamos vendo, é isso que o Senhor quer. Ele não quer que nós dependemos segundo aquilo que está dando certo, mas mesmo quando estiver dando errado, mesmo quando na nossa ótica, na nossa visão, está dando tudo errado, Ele quer que dependemos dele. Ele quer que confiamos nele. Eu tenho falado muito em minhas orações para o Senhor, eu falo, Senhor, hoje eu entendo, o Senhor é o regente dos meus dias. O Senhor está regendo os meus dias. O Senhor está no controle da minha casa, da minha família. Porque quando o Senhor me chamou, o Senhor me deixou bem claro que o Senhor cuidaria da minha casa, da minha família. E no meio do processo das dores, parece que a gente se esquece daquilo que o Senhor falou conosco. Ele sempre bradou, falando, filha, faz a minha obra, faz a minha vontade, porque eu cuido dos seus. Isso aqui é tremendo, minhas amadas. E eu vejo, né, algumas coisas acontecendo na família, né, com os filhos, e a gente se indaga por muitas coisas, mas o Senhor me fez lembrar de promessas. Eu vivi algo, acho que uns 2 domingos atrás na minha igreja, que eu falei que isso me marcou muito. Quando a gente está sensível à voz do Espírito Santo de Deus, quando a gente quer ouvir a voz do Senhor, quando a gente cala as outras vozes, mesmo que essa voz seja nossa, para ouvir a do Senhor, Ele vai falando conosco de um nível que vai trazendo uma paz, um descanso, que só vem dele. Eu estava no culto e muito afadigado com algo assim, muito pessoal, referente até ao meu filho.
eu estava ali afadigada e orando ao Senhor, e o ministro de louvor estava ministrando louvor, e o Senhor não precisou usar ninguém para vir falar comigo. Ele poderia ter levantado um profeta para ir falar comigo, mas ele bradou comigo ali dentro da igreja, me lembrando das promessas que ele tinha feito. Glória a Deus. Eu quase não me aguentava de pernas, porque o Senhor bradou no meio do culto comigo, falando: olha para ele, olha para aquilo que eu falei, olha para aquilo que eu falei que iria fazer, que eu vou fazer, que eu vou cumprir sobre a sua vida. E ele me lembrou, ele me levou assim longe, sabe, assim, há anos de palavras que ele liberou sobre a minha vida, e ele falou para mim: todas elas estão de pé, todas elas irão se cumprir. Não é pelo cenário que você está vivendo, não é por aquilo que a sua vista está enxergando hoje. Ele bradou comigo, eu falei: pronto, Senhor, agora eu aprendi mais do que nunca a descansar no Senhor. Então o Senhor vem falando e tratando comigo, meus amados, sobre a dependência e sobre o descanso. Porque quem depende, descansa. Quem depende do Senhor na totalidade, de tudo que diz referente à nossa vida, aprende também a descansar. Porque a gente não vive afadigada, como que as coisas irão se dar, como irão se acontecer as coisas. A gente entrega ao Senhor, a gente vive, como a Jesus falou aqui, um nível de entrega, um nível de dependência, e isso nos traz um descanso, sabendo, Senhor. Às vezes eu prego, e eu falo que a gente prega muito mais para nós mesmos do que para as pessoas. Eu pego e falo: Senhor, o Senhor é tão grande. O Senhor é regente de tudo. Por que, Senhor, que eu vou me preocupar? Por que eu vou viver tão preocupada, tão afadigada, se o Senhor é um Deus tão grande? Se os seus pensamentos são de paz, se o Senhor faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Quando a gente começa a pregar a palavra pra gente, a palavra vai nos limpando, nos purificando, santificando, mas também vai nos renovando, vai restaurando, e é isso que eu tenho me firmado na palavra do Senhor, para viver aquilo que Ele tem para minha vida, para minha casa, irmãs. Porque quando o Senhor nos chama, Ele cuida, irmãs. Eu não sei o que vocês têm passado, eu não sei o que vocês têm visto no dia de hoje, aos olhos de vocês, quais são as dificuldades, porque tem dias que o processo bate dolorido na gente. Não é fácil, tem hora que a dor ela vem de um jeito. Eu sei que mulheres aqui também que compartilham do Ministério da Palavra, ou de qualquer outra forma de ministrar, porque não é só no púlpito, é o chamado. Porque a gente ministra no ponto de ônibus, para falar a palavra numa fila no mercado. Então, na rua, é verdade. Exatamente, a gente ministra numa fila, num ponto de ônibus, dentro de um ônibus, conversando com alguém. Eu não sei quais são as dores que vocês têm passado, mas o Senhor tem visto todas elas, e enquanto nós fazemos aquilo que Ele nos chamou para fazer, Ele cuida das nossas dores, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida daquilo que nos dói. Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas, quando nós nos entregamos a fazer a soberana vontade dEle, quando a palavra dEle incendeia o nosso coração de uma forma tão grande que a gente entende que não é mais sobre nós, que nós liberamos tudo aquilo que Ele tem para fazer através de nós e entendemos e entregamos verdadeiramente. O Senhor quer que nós entregamos, que nós dependemos dEle totalmente para vivermos aquilo que Ele tem para cada uma de nós. E eu tenho vivido isso, e eu compartilho que eu acredito que mulheres aqui também já viveram e vivem isso, que eu subi em altares quebrada, eu subi em altares ferida, eu subi em altares com muita dor mesmo, achando que eu não conseguiria abrir os meus lábios para falar a palavra do Senhor. Mas foi nesses dias que eu vi Deus fazer algo grandioso. Eu vi Deus trabalhar primeiro aqui e depois nas vidas que lá estavam. E Deus havia falado para mim, e é algo que a gente precisa entender, que o chamado não é algo assim que a gente pode romantizar, falar vai ser tudo mil maravilhas, mil flores. Não é assim. Vai ter pessoas que não vão acreditar, vai ter o descrédito, vai ter muitas outras coisas que vai acontecer na sequência de tudo isso, de quando a gente é chamado. Mas foi nesses dias que, pela graça e misericórdia, eu ouvi depois meu telefone tocar e falar: Deus falou comigo, eu não queria mais ir à igreja, eu levei alguém comigo, e essa pessoa, através da palavra, foi curada, e essa pessoa voltou a ter o desejo de estar na casa do Senhor, e eu ouvia os telefonemas, as mensagens, serviço de edificação para a minha vida, mas eu via a grandeza de Deus, a grandeza daquilo que Deus requer de mim, né? Eu falei: Deus, eu entendo que não é sobre mim, mas que é sobre o Senhor. E eu falei: Senhor, eu não posso parar.
Eu não posso parar, eu não vou parar. Independente de tudo que possa vir a acontecer, eu não vou parar. Eu não vou negligenciar de forma alguma aquilo que o Senhor me entregou. O Senhor me tirou ali da onde nem eu mesma acreditava que poderia ser possível. E eu não vou parar por causa de dores, por causa de feridas, por causa de desprezo, por causa de descrédito, por causa de problemas internos ou externos. Eu vou continuar levando aquilo que o Senhor me confiou com amor, com carinho, com dedicação. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, minhas amadas. Leve aquilo que o Senhor entregou para vocês. Leve, porque enquanto nós estamos fazendo a vontade do Senhor, Ele está cuidando, ao cuidado do Pai sobre as nossas vidas. Ele está cuidando nos detalhes. A gente às vezes pensa assim, eu já pensei coisas assim, que ao meu ver era tão pequena. Eu falava assim, Senhor, sonhos pequenos que se eu contasse para alguém, sabe aqueles sonhos que a gente fica até com vergonha de contar para alguém? Que a pessoa vai falar, mas nossa, é isso? E eu vi Deus fazer na minha vida. Coisas grandiosas, mas coisas pequenas, coisas que eu orei lavando os pratos, varrendo a casa, sabe? E até hoje, minhas amadas, isso é algo muito lindo. Eu estava falando ontem também com a minha cunhada, eu falei, entre a vassoura, entre o rodo, entre os pratos, dentro de um ônibus, eu falando com um ônibus lotado, às vezes ele falando com Deus, e Deus falando comigo, Deus confirmando aquilo que Ele tem para fazer, aquilo que Ele deseja fazer, Ele acalentando o meu coração. Quantas das vezes eu não me senti carregada nos braços, e eu sei que mulheres que estão aqui tem sentido esse cuidado, tem sentido esse amor. O Pai tem cuidado de nós, minhas amadas. Ele cuida de nós de uma forma extraordinária. E nesta tarde nós possamos entender isso. Não é sobre mim, não é sobre você. O Senhor nos chama para descansar. O Senhor nos chama para depender. O Senhor nos chama para nos entregarmos totalmente a Ele, fazendo a vontade dEle e vivendo os cuidados diários dEle. Eu quero voltar a dizer algo para vocês, meus amados. Eu não sei qual o cenário que vocês estão vivendo no dia de hoje. Eu não sei qual a sua dor, eu não sei qual a sua dúvida. Eu vou ser bem clara aquilo comigo, o Espírito Santo de Deus me confia. Eu não sei qual a sua vergonha. Porque tem cenário das nossas vidas que nos trazem até vergonha. E a gente pensa, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou vivendo esse cenário? Senhor, eu lutei tanto por isso, eu orei tanto por isso, e a gente às vezes vê algumas coisas que parece que vão se esvaindo das nossas mãos, que são tão pequenininhas, minhas amadas. Mas nós estamos nas mãos de Deus grande. É verdade. E na palma das mãos dele está escrito os nossos nomes. E ele tem o controle, ele é regente dos nossos dias. Eu sei que tem cenários que vêm para as nossas vidas, que vêm como uma seta para nos matar, para nos ferir, para nos fazer desistir. Mas o Senhor está nos dizendo, não desista, não pare. Eu estou cuidando de você, eu tenho o controle da sua vida, eu tenho o controle da sua casa, eu tenho o controle dos teus. Enquanto nós fazemos a obra do Senhor, talvez aos nossos olhos a gente não consiga enxergar, mas o Senhor está trabalhando. O Senhor está fazendo, o Senhor está mudando cenários, quebrando decretos, transformando corações de pedra. Talvez a gente olhe para alguém e fale, Senhor, como é o coração de pedra? Mas o Senhor está dizendo, eu estou quebrando, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne. Nós só precisamos confiar. E o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. E com tudo isso que eu vivi de um tempo para cá, estou vivendo ainda, eu falei, Senhor, eu quero entender, não por quê, mas o para quê. Porque eu sei que lá na frente o Senhor vai me ensinar algo que hoje talvez eu não esteja vendo com clareza e que vai servir de testemunho para a glória do teu nome. Teu nome vai ser glorificado. Talvez agora esteja me massacrando, esteja doendo demais. Mas lá na frente, nós iremos entender o processo que nós estamos vivendo vai ser para a edificação de outras vidas, de outras pessoas. Talvez hoje nós não entendemos. E o Senhor sempre tratou isso muito claro no meu ministério. Ele sempre falou, Juliana, você vai passar por processos e dores, muitas vezes, que lá na frente vai te servir de testemunho para que você edifique vidas de outras pessoas através daquilo que você passou. Então eu falei, Senhor, esse outro processo que eu comecei a viver, eu falei, Senhor, eu não estou entendendo ainda nada, Senhor. Mas eu sei que lá na frente eu vou entender e vai ser para a glória do teu nome. Então tudo que nós estamos vivendo hoje, irmãs, é para a glória do nome do Senhor, sim. Ele está em todas as estações da nossa vida. Ele está no controle do inverno, do verão, do tempo de bonança, do tempo de escassez. Ele está no controle, ele está cuidando de todo o cenário das nossas vidas. Que nessa tarde
eu desejo mesmo, assim, do meu coração mesmo, que vocês compreendam que nós somos improváveis, mas somos chamadas, escolhidas por um propósito, e as dores, as tristezas, as emoções, sejam elas que venham para tentar nos paralisar, que nós possamos nesse dia entender que tudo isso o Senhor tem assistido bem de perto, que no tempo oportuno, tudo isso vai ser para a glória do nome dele. Lá na frente a gente vai entender. O nome do Senhor será glorificado. Não despreze nenhum momento que você está passando. Tudo é um aprendizado muito grande para que nós possamos testemunhar a grandeza de Deus. Eu tenho duas frases que eu uso muito nas minhas orações, e nós vamos orar já, meus amados, eu quero orar com vocês, mas eu uso muito essas duas frases, eu falo muito assim, Senhor, ser servido em nos abençoar. Mas eu sempre falo para o Senhor, glorifica o teu nome através da minha vida. Quando nós falamos isso, a gente tem que entender o que a gente fala. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Como nós vamos conhecer o Deus que cura se ninguém ficar doente? É verdade. Como que nós vamos conhecer o Deus que salva se ninguém estiver orando por salvação? Alguém não precise que alguém seja alcançado por salvação, por libertação. A nossa vida é um testemunho, meus amados. Muito, muito além do que nós podemos imaginar ou pensar no dia de hoje. A nossa vida tem sido um testemunho para a edificação de outras. Então, tudo que você está passando hoje, tenha certeza no dia de hoje, é para a glória do nome do Senhor. Suporte, porque Ele está passando conosco, Ele segura em nossas mãos, Ele nos ajuda, suporte, se entregue, dependa do Senhor na totalidade, mesmo que hoje as suas vistas, assim como a minha, não consiga enxergar ainda. As palavras, ela vêm para nos ferir, às vezes, o cenário vem para nos ferir, mas suporte, o Senhor está segurando em suas mãos, como está segurando nas minhas, suporte essa dor, suporte esse processo que você está vivendo hoje, não desista de nada que o Senhor te entregou, não desista do ministério, não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, não desista do Senhor. Não desista de nada. Não desista. Alabasturi candariar. O Senhor está no controle, no tempo oportuno. Tudo irá se cumprir. O nome dele vai ser glorificado. Todos vão olhar para a sua vida, para a sua casa e para a sua família e vai ver a grandeza de Deus manifestada sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e você vai dizer, valeu a pena descansar, valeu a pena depender, valeu a pena se entregar, valeu a pena, suporte. Receba no dia de hoje renovo para a sua vida, seja renovado nesse dia para viver aquilo que o Senhor tem para você, mulher. Seja renovada, seja alcançada onde você estiver nessa tarde com renovo para suportar. Eu poderia dizer outras palavras, mas eu vou falar aquilo que o Espírito Santo de Deus manda dizer, suporte. Suporte o que você está vivendo. Eu poderia falar para você, acaba hoje, encerra hoje, mas eu sou fiel àquilo que o Espírito Santo de Deus está me dizendo, está com suporte. Suporte. Eu não vou dizer aquilo que o Espírito Santo de Deus não me diz. Ele está dizendo para suportar o processo. Ainda há um processo que talvez hoje nós não entendamos, mas lá na frente nós vamos entender. Suporte. E você verá a glória de Deus. E as pessoas verão a glória de Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu gostaria de orar com vocês, já agradecendo essa oportunidade maravilhosa. Mas eu sei que o Senhor nos presenteou com essa tarde. Eu pude compartilhar um pouquinho, né, daquilo que o Senhor tem feito sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu ministério. Deixando bem claro também que nós somos limitados, mas o nosso Deus não é limitado. Nós vamos ter dias, né, Josi? De caverna. Eita, vai ter dia de caverna. Natural que seja assim. Porque nós somos limitadas, vamos ter dias que nós vamos estar radiantes, pulando de alegria, mas vamos ter dias também que nós vamos estar quietinhas, né? Hoje tudo que a gente queria era ficar quietinha, e o Senhor conhece tudo isso. Quando a gente entende isso, que a gente tem um Pai que nos conhece,
a gente aprende que nós somos limitados e que o Senhor conhece essas limitações individual de cada um de nós, sendo mulheres singular, cada um com seu jeitinho, cada uma da sua forma. O Senhor nos chamou de forma diferente aqui, E é e eu acho isso que lindo traz isso. autenticidade, né, Ju? É isso que Exatamente, traz a sua autenticidade, né? exatamente. Nós vemos quando Jesus chamou os discípulos, eles não eram todos iguais. E, Eles não estavam em todos os lugares, né? Eu preguei sábado, ou domingo eu falei, Jesus chamou cobrador de imposto, mas Jesus chamou pescador. Jesus chamou alguém formado, mas Jesus chamou alguém iletrado. E ele conseguiu entender todos. E exatamente, até no momento de desistência, eu falei sobre Pedro, né? Depois, quando ele morreu, antes dele ressuscitar, o que os discípulos fizeram? Cada um vai viver a sua vida, cada um foi para o seu canto de novo. Só que quando ele ressuscitou, ele foi atrás de cada um, dizendo: olha, eu tenho um chamado com cada um de vocês. Independente se nesse momento, né, houve alguma desistência, talvez a falta de confiança, né, o descansar, mas o Senhor foi lá resgatá-los de volta. Olha que coisa linda. Cada um foi chamado para o seu propósito, para o seu lugar. Da mesma maneira que ele tinha chamado, ele voltou para trazer de volta. Então, o Senhor aqui, ele nos conhece na nossa autenticidade, na nossa particularidade. exatamente, exatamente. Ele nos conhece e a gente sabe que ele nunca errou. Tudo que ele faz é perfeito. A escolha dele é perfeita. Quando ele nos chama, a gente dá várias desculpas. Ai, Senhor, eu não tenho... Eu mesmo falo, Senhor, você fala nem o português certo? Não tem oratória, não tem retórica, como que vai ser isso, Senhor? Jesus, eu sei falar português, e como que vai ser? Preciso, né, me aperfeiçoar, mas logicamente que a gente faz a nossa parte, isso é muito bom, amado. A gente passa a nossa parte, a gente busca estudar. Uma coisa que é interessante a gente falar aqui, que eu disse também no domingo, é sobre a comparação. Eu acho que tem muita gente que é chamada, muitas mulheres, homem, independente de quem for. Eu acho que a comparação também chega a paralisar, né? Porque olha aí, né? Ah, senhora, eu não sei falar direito, mas aquele sabe. Talvez eu tenha teologia e o outro tem. Não que nós não devemos ter, nós precisamos estudar. Mas as comparações também, ela traz medo, às vezes, né? Acha que o lugar para onde o Senhor tem nos chamado não é o nosso lugar, mas é totalmente aquilo que Ele deseja sobre nós, né? Não aquilo que nós podemos oferecer. E quando nós subimos no altar, a gente vê isso. Que não foi por aquilo, né? Não é por mim, não é pelo que eu tenho, mas é porque o céu tem acreditado em nós. E nós derramamos a palavra e Deus faz. É exatamente isso. Deus é lindo, tremendo em tudo que Ele faz. Eu gostaria, Josi, de orar com essas mulheres valorosas que estão aqui, mulheres escolhidas, mulheres que eu sei que cada uma também se sente como eu, improvável, cada uma no seu tempo, que foi chamada, cada uma da sua forma, cada uma com as suas limitações, mas nós estamos aqui hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, compartilhando o amor do Senhor sobre as nossas vidas, a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Eu sempre falo que tem o hino da harpa que eu amo, que é aquele, porque o Senhor me ama. Eu não consigo explicar, nunca vou conseguir explicar. Porque o Senhor me conhece, Deus. E às vezes eu fico falando com Deus, não sei se vocês são assim. Porque o Senhor me conhece nos meus melhores e piores momentos. Tem gente que nem eu tô me suportando. Nesse nível, o Senhor me ama desse jeito. Ainda mais as mulheres, né? Que coisa linda, Jesus. Não tem como explicar. Esse amor, ele constrange. Esse amor é imensurável. É um amor que a gente não consegue explicar, descrever. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso amado, amado da nossa alma. E como é bom servi-lo. Como é bom pertencer a Ele, independente das nossas limitações, da nossa personalidade, né? Que eu estava também conversando também sobre discípulos esse dia. Falei, meu Deus, Jesus chamou Pedro, chamou João. Olha o contraste de um para outro. Olha isso. Não é? Não é? Que coisa linda, né? Mas esse é o nosso Deus, mulheres, que vocês possam avançar, prosseguir aí com aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. E eu não estou falando só isso, né, Josi? Não estou falando só de questão de ministrar no altar, como a Josi já falou aqui no início. Esse trabalho não é só para ministras, mas a mãe, a dona de casa, porque adorar o Senhor é um estilo de vida, é tudo aquilo que nós fazemos, é adorar o Senhor. Então, a forma que nós cuidamos da nossa casa, a forma que nós cuidamos dos nossos filhos, do nosso esposo, como mulheres que estamos nos bastidores intercedendo, né? Então, tudo isso é muito lindo, é muito precioso que o Senhor nos entregou. Né? Exatamente. Então, prossiga com aquilo que o Senhor te entregou. Aquilo que o Senhor te entregou,
prossiga com aquilo que Deus te deu, levante suas mãos dentro da sua casa, ore dentro da sua casa, ore sobre a vida dos seus filhos, ore sobre a sua vida conjugal, ore por todas as áreas da sua vida, levante as tuas mãos e ore e prossiga, porque o Senhor tem nos dado força, o Senhor é a nossa força, Ele tem nos sustentado, quando nós estamos desfalecendo, quando nós estamos desanimando, caindo, Ele vem, nos renova, nos resgata, nos coloca de pé e levanta as nossas mãos, que às vezes está quase que a gente não aguenta levantar ela, o Senhor nos dá força para levantar, para repreender dentro dos nossos lares, para profetizar dentro dos nossos lares, e é isso que o Senhor tem para cada um de nós, que nós possamos prosseguir adorando, servindo ao Senhor em todas as esferas, em todos os âmbitos da nossa vida, com excelência, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar, meus amados? Pode orar, Ju, fica à vontade. Senhor, meu Deus e Pai, nesta hora, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos presenteou com esse momento tão maravilhoso, Pai, ao qual nós entendemos que somos filhas amadas do Senhor, e como é bom sermos filhas amadas, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor nos assiste bem de perto, que o Senhor está perto de nós, que o Senhor conhece as nossas limitações, os nossos medos, os nossos problemas, as nossas fadigas, as nossas aflições, e mesmo assim o Senhor nos escolheste, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada, a prosseguir, Senhor, a não desanimar, a não desistir, Senhor, a manter os nossos olhos fitos no Senhor, autor e consumador de nossa fé. Pai querido, segura em nossas mãos nesta tarde, Pai, nos renova, nos fortalece, nos dá estratégias espirituais. Pai, nós precisamos e desejamos ouvir a Tua voz, Pai. Nós precisamos ser guiadas por Ti, Senhor. Não deixe, Senhor, que outras vozes nos guiem, Senhor. Nem mesmo a nossa voz nos guie, Senhor. Mas seja a Tua, Senhor, a nos guiar. Amigo Espírito Santo, nos renova nesta tarde. Nos restaura, Senhor. Nos refaz, se necessário for. Pois somos Teus vasos, Pai. Estamos nas Tuas mãos. E como é bom estar nas Tuas mãos, Senhor. Como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom saber que no Senhor nós temos abrigo, no Senhor nós temos descanso, no Senhor nós temos o amor que não se pode explicar, no Senhor nós temos um amor imensurável. Como é bom, Senhor, e nesta tarde, Pai, nós podemos sentir o Teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Cada uma de nós, Senhor, na nossa forma de ser, no nosso singular, Senhor, somos autênticas em Ti, Senhor. Oh, Deus querido. O Senhor nos chamou, nos resgatou, nos escolheu para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nos ajuda, amigo Espírito Santo, neste dia, porque nós não queremos desistir, Senhor. Nós queremos prosseguir, avançar, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado sobre tudo aquilo, Senhor, que nós estamos vivendo, Senhor, mas tudo aquilo que nós ainda iremos viver, Senhor. Pai, uma vez mais eu te peço, glorifica o Teu nome, Senhor, através das nossas vidas, Pai. Ser servida e nos abençoar. Pai, alcança o lar das Tuas filhas neste momento, Senhor. Alcança o coração de mães que estão aqui, Senhor, de esposas que estão aqui, de vidas que irão ainda, Senhor, ouvir esta palavra. Alcança esses corações, Pai, nesta hora, Senhor. Alcança as famílias, Pai, alcança, Senhor, os esposos, alcança, Senhor, todas as áreas da vida, Senhor, seja emocional, seja espiritual, seja financeira, pois o Senhor é um Deus de plenitude, no Senhor nós temos tudo. Quando nós nos lembramos nessa tarde que Tu és o grande eu sou, e que no Senhor nós temos tudo o que precisamos. Tu és Emanuel, aquele que está conosco. O Senhor está perto. O Senhor é o nosso pastor. E nós somos ovelhas do Teu rebanho, Senhor. Nos leva, Senhor, a pastos verdejantes, Senhor, nesta hora. Nos ensina a descansar em Ti. Senhor, nesta hora nós fazemos uma entrega ao Senhor. Nós não queremos, Senhor, viver com fardos, com pesos que o Senhor não nos entregaste, Senhor. O Senhor não nos pediu, Senhor. O Senhor nos pede nesta tarde para entregarmos, para descansarmos, Senhor, em Ti, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo, Senhor, e que no Senhor, Pai, nós temos a paz que excede o entendimento, Pai.
Que essa paz, Senhor, que excede o entendimento, repouse nos nossos corações, repouse nos nossos lares, Pai. Que nós possamos descansar independente, Pai, do cenário ao qual nós estamos vivendo. E que nós possamos viver, Senhor, dias, semanas, meses, um ano extraordinário no Senhor, na total dependência no Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, e agradecemos a Ti, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando cada uma de vocês, minhas amadas. Deus abençoe você, Ju. Deus abençoe você. Deus continue usando a sua vida. O Senhor Amém. Alargue a sua tenda. Como Ele já tem feito. Glória a Deus. Ele alarga a sua tenda. Olha aí, né? Uma mulher que não queria falar. Uma mulher de cetasque somente. É só fazer o cetasque, né? Uma mulher só de banco, né? E não foi só ministra, né, Ju? Você também foi dirigente do ciclo de oração, além de regente. Sim. Né? Então, o Senhor foi te trazendo em etapas e hoje você está aqui podendo testemunhar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Não somente, né, Ju? Através de você. Porque a gente precisa entender isso para nós terminarmos. Um chamado, ele só não vem para nós fazermos algo para o Senhor, mas através do chamado o Senhor também nos trata. Exatamente. Nos Muito mais. Nos amadurece, né? E nos coloca de pé, como o dia de hoje, como eu posso olhar para você, né? Exatamente. Uma mulher que queria só fazer esse task e ficar no banco, hoje que está testemunhando como grandes coisas o Senhor fez na vida dela. Exatamente. E o meu coração se alegra por isso. Ju, Deus abençoe por tudo. Obrigada por estar aqui. Obrigada, eu que agradeço. Meu coração se alegra por você ter aceitado. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e seu ministério. Todas as suas intercessoras. E eu tenho certeza que o Senhor fará mais na sua vida. Tá bom? Eu creio. Deus abençoe a todos que entraram, que vão entrar, que vão assistir. Compartilhe essa live com alguém e edifique alguém através de compartilhar. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai levantar mulheres. Ju, Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe vocês. Pai, Senhor, nas irmãs. Ficam com Deus. Senhor. Pai, Senhor, não chegou agora, mulher. Glória.